Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas de Fortaleza, do Ceará, do Brasil. A gente inicia agora mais uma conversa, um bate-papo com os nossos 5 pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, 5 pré-candidatos do PDT. PDT, evidentemente, é o partido do prefeito Roberto Cláudio, mas também temos outros companheiros de outros partidos que são da base, que também se colocam, né, como pré-candidatos da continuidade desse projeto, que eu não tenho dúvida de dizer que é o projeto mais exitoso que a nossa capital já teve. Um projeto de 8 anos que está transformando a nossa cidade em suas várias vertentes, na área de mobilidade urbana, da saúde, da educação, e 2 segmentos que a gente vai bater um papo hoje, também que são importantíssimos, assistência social e protagonismo juvenil. Então, aqui eu tenho a honra de ter lado a lado comigo aqui o meu querido amigo Sarto Nogueira, que é presidente da Assembleia Legislativa, companheiro de muitas caminhadas políticas por Fortaleza e por todo o Ceará, que eu tenho a honra de tê-lo aqui como um dos pré-candidatos, ele que é um grande presidente da Assembleia Legislativa. Meu companheiro aqui também do meu lado, Salmito, vereador Salmito Filho, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, hoje deputado estadual, e que tem uma trajetória no parlamento, né, e também no Poder Executivo, que dignifica demais o seu currículo e que também é um dos que nós temos a honra de considerar como amigo, numa trajetória já de vários anos também. Meu colega de bancada, Edilvan, né, Edilvan, que eu tenho a honra de tê-lo como companheiro de bancada do PDT na Câmara dos Deputados, ele que escreveu uma bela página na política de educação, né, de Sobral e do estado do Ceará como um todo, e agora está escrevendo essa mesma página. Ele que já esteve à frente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e também hoje, como deputado, foi um dos grandes articuladores da aprovação do Fundeb, né, que tornou agora a PEC do Fundeb, tornando o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica um fundo permanente, começando já a vigir o acréscimo. Depois a gente bate até um papo sobre isso, a partir do ano que vem. O nosso grande amigo, companheiro Samuel Dias, boa noite, André. Um tocador de obras, uma pessoa que foi importantíssima na materialização desse projeto que o prefeito Roberto Cláudio implementa, né, e que o Samuel sempre teve ao seu lado nesses anos de gestão e de êxito da política do prefeito Roberto Cláudio, que também é um dos nossos queridos amigos e que estão aqui na caminhada, e o meu amigo Ferrúcio, né, que também é outro grande camarada, grande companheiro, que eu também tenho a honra de estar lado a lado com ele em várias articulações, em vários trabalhos, me ajudou muito em várias campanhas e também tive a honra de, lado a lado com ele, a gente conseguir ser o secretário de esporte aqui do estado do Ceará, e que foi para mim, digamos assim, uma das funções que mais eu tenho orgulho de dizer que consegui ser, principalmente no momento, na época de vacas magras ainda, e que o Ferrúcio fez um trabalho maravilhoso na Secretaria de Esporte, né, na Secretaria Especial da Copa e, é lógico, também, mais recentemente, na Regional, e que faz dele, com certeza, também um dos grandes gestores. Então, Esse bate-papo vai ser muito informal, gente. Eu não quero aqui nada de formalidade. A gente vai tentar fazer um bate-papo até umas 7h30, 7h40, por aí, algo que a gente possa também. Eu não vou ficar cortando quando o assunto estiver sendo bem articulado. A gente, apenas para não se tornar muito demorado, né, até para quem não quer. Hoje tem jogo do Ceará, tudo bem que é só 9h30 da noite, mas a gente quer, de qualquer maneira, fazer com que esse debate ele possa se concentrar e a gente poder dar nossas opiniões sobre esses temas que são muito importantes. Eu queria começar. Eu tenho o costume de acompanhar algumas postagens no Twitter, né? E eu queria começar com uma postagem do Papa Francisco, de hoje, 12 de agosto. E o Papa Francisco, ao falar sobre essa dificuldade que a gente está passando, né, do coronavírus, que atinge o mundo todo, onde os governantes mundiais estão tendo a responsabilidade de fazer o enfrentamento e a união do seu povo. Lamentavelmente, aqui no Brasil, a gente não pode dizer o mesmo do presidente da República, que fez tudo que podia fazer de responsabilidade até agora. Felizmente, o Poder Legislativo Federal, o Poder
executivo, o Poder Judiciário Federal e os executivos estaduais e municipais, e aqui no Ceará a gente tem a felicidade de ter o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio, no caso da nossa capital, fizeram com muita responsabilidade o enfrentamento, e é tanto que nós estamos tendo hoje um declínio significativo, o que também não justifica que venhamos a desrespeitar as regras de isolamento para que a gente possa evitar uma nova onda de contaminação. Mas o Papa Francisco, ele, na sua postagem hoje, ele disse: o coronavírus não é a única doença a combater, mas a pandemia trouxe à tona patologias sociais mais amplas. Uma delas é a visão distorcida da pessoa, um olhar que ignora sua dignidade e seu caráter relacional. Então, a gente tem, nessas palavras do Papa Francisco, talvez um pouquinho da realidade que a gente está se deparando no dia a dia, né? Da intolerância, do ódio, né? Do preconceito. Isso tem sido quase que uma constante, principalmente, e é lamentável a gente ver, por parte de vários dos seguidores, estimulados pelo presidente da República em várias de suas postagens e também dos seus familiares. E aqui na Prefeitura de Fortaleza, nós temos, na Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, SDHDS, nós temos algumas coordenadorias que têm públicos-alvo. Nós temos a Coordenadoria de Igualdade Racial, nós temos a Coordenadoria das Pessoas com Deficiência, a Coordenadoria das Mulheres, a Coordenadoria LGBT, né, da proteção à diversidade sexual, e a Coordenadoria dos Idosos. Eu me deparei, né, na verdade, nós nos deparamos, nesse final de semana, com dois acontecimentos muito trágicos na nossa capital. O assassinato de dois travestis, né? Um muito jovem, na noite de sábado, lá na Granja Lisboa, e outra na noite de segunda-feira, no centro da cidade. Dois assassinatos ainda não explicados e que mostram profundamente o caráter preconceituoso contra a população LGBT, que, aliás, isso tem sido uma característica, digamos assim, daqueles que não conseguem conviver com a liberdade sexual e, evidentemente, que isso transcende qualquer questão religiosa. Todos nós temos que ter a compreensão de que os seres humanos merecem respeito, independente das suas opções. Por isso que a Prefeitura de Fortaleza tem, inclusive, essa coordenação. Então, eu queria começar perguntando ao presidente Sarto, ele que tem tido um grande trabalho também na Assembleia em relação a essa questão, qual a visão de como nós podemos realmente fazer esse enfrentamento, não apenas enquanto gestor municipal, mas enquanto homens públicos que somos, né, para evitar que a intolerância possa preponderar contra essa população que merece todo o nosso respeito. Boa noite a todos os internautas, boa noite, presidente André, que nos dá o prazer desmedido de moderar esse bate-papo aqui conosco, a todos os meus colegas, pré-candidatos, Salmito, o Ferrúcio, Samuel e Dilvan, e dizer que você colocou a coisa muito propriamente. Olha, eu acho que o mundo ele está ao contrário e ninguém reparou. As coisas que o Papa, essa assertiva do Papa Francisco vem discutir sobre humanidade, né? Sobre caráter, sobre como compreender e como respeitar, presidente André, a diversidade, o que o outro pensa, o que o outro é. E você colocou uma coisa muito própria. O que nós podemos fazer? Eu acho que nós podemos ser exemplo. Primeira coisa é ser exemplo. Primeiro, não antagonizar a ponto de tornar o nosso adversário o nosso inimigo mortal. Eu acho que a palavra de ordem da humanidade desses dias, eu tenho batido nessa tecla, é tolerância, incisividade, ser duro na defesa do seu argumento, ser tolerante com quem pensa diferente, mas, acima de tudo, saber respeitar a divergência. E eu acho que nós, homens públicos, eu dizia já no início da gestão aqui na Assembleia, que os companheiros me deram o privilégio de presidi-la, que, para além das funções constitucionais que já existem, nós temos uma, que é fazer um debate. É difícil, às vezes, presidente André, a gente ouvir
notícias, ler nos jornais, assistir na televisão cenas que degradam a humanidade. É triste, tem cenas que eu prefiro, mesmo vivido na vida pública, prefiro nem assistir. E eu acho que, eu diria que, objetivamente, o papel nosso de agentes políticos, de formadores de opinião, de quem detém algum percentualzinho de representatividade de poder, é fazer essa discussão inclusiva, é saber ouvir, é ser convencido pela força do argumento. E o Papa Francisco vem fazer uma declaração muito própria. Nós precisamos de humanidade, nós precisamos entender que nós somos iguais, que nós viemos e iremos para o mesmo destino. Somos todos pó, né? A Bíblia mesmo diz isso, e ao pó retornaremos. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Portanto, eu acho que nosso papel é esse, é mediar com tolerância. Obrigado, presidente Sarto. Você tem toda a razão, até porque a gente não pode, né? Nós todos somos seres humanos, nós todos temos uma passagem muito rápida aqui por essa vida e a gente tem que vivê-la com muita dignidade, né? E respeitar o nosso próximo. Essa é a missão de todos nós enquanto seres humanos. Eu, particularmente, sou católico, todos nós que somos cristãos, todos nós que temos a humanidade dentro da gente, a gente precisa respeitar, sim, o direito de todos os nossos irmãos e irmãs. E a gente vê, e aí nós tivemos que conviver recentemente com problemas muito sérios no mundo como um todo, né? Nós vimos aí uma explosão de revolta contra o preconceito racial, parece que nós estamos vivendo a época das trevas, da escravidão, né? Um preconceito contra os nossos irmãos negros, isso não apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tivemos recentemente episódios extremamente negativos de discriminação racial mesmo. E a gente se depara hoje com um noticiário onde a gente vê que uma juíza do Paraná, não sei se vocês chegaram a ver, mas uma juíza do Paraná, numa sentença criminal, a doutora Inês Marcalec Zarpelon, primeira vara criminal de Curitiba, condenou a 14 anos e 2 meses de prisão um homem negro, e na sua sentença que ela disse, é criminoso em razão de sua raça. É inimaginável a gente ver um grau de visão contra uma população que nós somos todos originários, nós todos somos originários da população negra que veio da África, a população latina ela tem o sangue dos irmãos africanos. E a gente vê ainda perdurar demonstrações de intolerância racial que são inadmissíveis. Então, eu queria perguntar, meu amigo Ferrúcio, o que é que você considera também dentro desse pressuposto de preconceito vil, que infelizmente impregna ainda uma parte, evidentemente pequena, mas uma parte da população brasileira? Primeiro, André, quero lhe cumprimentar todos os que estão nos assistindo, cumprimentar aqui meus colegas pré-candidatos do nosso partido PDT e dizer, primeiro, que eu lamento profundamente que uma senhora dessa seja juíza e use na sua sentença algo tão assim, repugnante como isso. Eu quero dizer, André, que infelizmente no Brasil, não diferente de outros países, nós ainda somos muito racistas, assistimos muito casos de racismo aqui no Brasil. Basta ver que o seguinte, 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Os melhores empregos e cargos no nosso país não são ocupados por negros. Então, o meu desejo é o seguinte, se eu chegar à Prefeitura de Fortaleza, nós vamos criar um comitê das minorias sociais, com a presença do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, secretários municipais, assistentes sociais e psicólogos, que trabalharão sempre identificando os problemas, acolhendo essas pessoas, encaminhando para a rede de assistência social aqueles casos que necessitem de apoio e, naqueles casos que hajam a necessidade de abrir o processo, já tem como se agilizar rapidamente isso. E aí também nós vamos criar um site exatamente para que as pessoas possam, então, denunciar e de forma mais ágil a gente poder agir e que esteja totalmente vinculado esse site a esse comitê, né, das minorias sociais. Então, o nosso desejo é agilizar nas resoluções e combater
qualquer tipo de discriminação. Esse é o nosso desejo. Mas só que eu acho também o seguinte, o governo tem que dar o bom exemplo, sabe, André? Tem que dar o bom exemplo. Então, o que é que nós devemos fazer? Partir na frente. Temos que facilitar a ocupação de negros nos espaços do poder e de fala. Caso seja prefeito de Fortaleza, tenho a perspectiva de ampliar a participação de negros, eles terão papel relevante no governo, onde eles terão a oportunidade de ocupar cargo de chefia, inclusive como secretário da Prefeitura de Fortaleza. Esse é o meu desejo. André, o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravatura. E eu, sendo o prefeito de Fortaleza, eu quero que Fortaleza seja reconhecida como a primeira capital do Brasil a reconhecer a capacidade e a inteligência do negro na administração pública. Esse é o meu desejo. Parabéns, Ferrugem. Você tem toda a razão, meu irmão. A gente tem que cada vez mais ter essa compreensão e é bom a gente ver que até agora nós tivemos um grande presidente americano que era negro, Barack Obama. Foi escolhida hoje a candidata a vice, a senadora Kamala Harris, né, que é candidata a vice na chapa do Joe Biden. Então, existem espaços que podem, claro, e devem ser ocupados, todos nós somos iguais. E também um espaço que sempre é importante ser ocupado também pelas mulheres, né? Nós sabemos que é importantíssimo, e eu sei que na administração do prefeito Roberto Cláudio, nós tivemos e temos secretárias mulheres de um valor muito grande, né? E nós temos aí, infelizmente, ainda o preconceito que impera contra aqueles ditos machistas, mas que, na verdade, talvez tenha algum sentimento, não sei, intrínseco que seja injustificável e queira descontar nas mulheres. A gente vê o número de feminicídios, infelizmente, aumentando. A gente vê, principalmente agora na pandemia, por conta das regras de isolamento, a violência doméstica contra a mulher também aumentando. E a gente vê o preconceito nas redes sociais, minha gente. É inadmissível o que a gente se deparou há pouco, está se deparando com preconceito contra uma amiga nossa, contra uma pessoa da mais alta credibilidade, que por conta de suas opiniões políticas está sendo vítima de uma campanha difamatória nas redes sociais, e quem eu quero me solidarizar aqui, que é a nossa companheira Natália Rios. Então, eu queria ouvir, Samuel, você que foi secretário do prefeito Roberto Cláudio, que sabe o espaço importante que a mulher tem que ter na política, na gestão, em tudo que ela quiser fazer, certo? Qual a sua visão dos espaços que as mulheres, evidentemente, têm que ocupar, porque é seu direito? Boa noite, André. Boa noite a todos os colegas aí do PDT do debate. Antes de falar sobre preconceito contra a mulher, eu queria falar um pouquinho o que é que a prefeitura pode fazer em assistência social para as mulheres. Falar de assistência social para as mulheres é falar principalmente de geração de emprego e renda para as mulheres empreendedoras de Fortaleza, né? Nós temos um exemplo muito recente de como é que a prefeitura pode ajudar grande parte dessas mulheres. Durante a pandemia, nós tivemos a ideia de contratar costureiras da periferia para fazer máscara para distribuição, para o combate à Covid. Dessa forma, nós conseguimos produzir, junto com essas mais de 1.700 mulheres, 3 milhões de máscaras. Isso, no espaço de 15 dias, a gente já conseguiu produzir. Se eu for prefeito, André, eu quero ampliar essa ideia. Além de máscaras, elas podem produzir também fardamento escolar, jalecos e equipamentos para os hospitais, fardamentos para a própria guarda municipal. Tudo isso pode garantir renda para as mulheres que muitas vezes sustentam suas famílias. Nós precisamos garantir também crédito para essas mulheres. Isso é fundamental para que essas mulheres que fazem, que realizam, as mulheres guerreiras, possam montar os seus pequenos negócios, próprios negócios, e com isso elas poderem tirar o sustento dos seus filhos. Agora, André, eu peço licença para falar, abrir um parêntese e falar sobre um assunto triste, né, mas que precisa ser lembrado, como você mesmo lembrou agora. A nossa companheira de partido, a Natália Rios, pré-candidata a vereadora, vem sofrendo vários ataques machistas contra a sua honra, através das redes sociais, porque ela vem denunciando irregularidades, desmascarando notícias falsas, as fake news, que vem sendo apresentadas pela turma do ódio da oposição. É fundamental que a gente entre em defesa da Natália, porque dessa forma, André, nós vamos estar defendendo todas as mulheres de Fortaleza e defendendo também a nossa gente,
desse povo intolerante, mentiroso e machista, que quer o poder para difundir essa cultura de ódio. E não podemos deixar que isso aconteça. Obrigado, Samuel. Eu fico, às vezes, impressionado como isso ainda acontece muito no Brasil, né? Aqui em Fortaleza, infelizmente, tem uma filial do Gabinete do Ódio que estimula esses ataques contra as mulheres, ataques machistas, contra os negros, contra a população LGBT. Então, isso tem que ser repudiado e nós, independente da função que ocupemos, todos nós, enquanto seres humanos, temos que repudiar com muita veemência tudo isso. E a gente vive hoje também uma realidade onde a população brasileira passa por um processo de envelhecimento, por conta de que houve uma queda da taxa de fecundidade, as pessoas, os casais hoje já não têm, são raros os casais que têm mais que 2 filhos, a grande maioria tem um filho, às vezes não tem nenhum, não é? É uma opção de cada casal, e isso vai fazer com que a pirâmide etária comece, inclusive, a diminuir a sua base, né? Isso pode ser, inclusive, um problema no futuro, que temos que fazer um planejamento familiar às avessas. Mas nós temos que nos preocupar, evidentemente, com aquela população considerada idosa, para que tenha seus direitos em políticas públicas que, evidentemente, tenham atenção, olhado para a população idosa. Daqui a pouco todos nós estaremos lá também. Espero eu, né? A opção é muito ruim, né? Então, que a gente possa ter, todos nós, um envelhecimento que seja garantido pelo poder público com todos os direitos que a pessoa, quando chega no apogeu de sua vida, tem que ter. E aí eu queria ouvir do meu amigo Edilvan, ele que sempre teve um olhar muito forte para a educação de base, mas também que ele tem um olhar para a população mais idosa. Qual a sua visão, meu amigo Edilvan? Como é que você vê a atenção que o município, que o Estado, lato sensu, tem que ter com a população mais idosa? Boa noite, prezado André, boa noite, colegas do PDT, pré-candidato, e os que nos assistem aí, os internautas. Como você bem disse, realmente está havendo uma mudança demográfica no Brasil e, obviamente, em Fortaleza também. E aí nós vamos ter bem mais idosos no futuro. E a pergunta que se faz, a cidade está pronta para essa realidade? Né? Eu vou para um assunto bem simples, queda. Queda é uma das maiores causas de morte dos idosos. Então nós temos calçadas prontas, ruas, adaptação em casa. Quando você tem dinheiro, isso é muito tranquilo, né? Você vai lá, faz adaptação na casa, contrata um cuidador, bota o idoso num grupo de melhor idade, pega um geriatra, mas quando você não tem dinheiro, aí a questão é complicada. É aí que entra o poder público, aí que entra a Prefeitura Municipal de Fortaleza. E aí você tem os CRAS, né, que são esses centros de assistência social, onde você tem algumas melhorias de convivência, porque esse idoso, ele ficar em casa, dormindo, sem convívio social, é muito triste e lamentável. Então, Fortaleza tem 27 CRAS, nós temos que ampliar essa quantidade de CRAS. Lá tem muito programa com os idosos, e tem outras ações também aqui em Fortaleza, como a questão do esporte, hortas comunitárias, dança. Agora, por exemplo, tem uma realidade que é a seguinte, as famílias vão trabalhar e não tem que deixar o idoso. Aí tem que ter um centro-dia. Aqui só tem um na Barra do Ceará, nós temos que ampliar. Outra questão, André, analfabetismo. Quando você alfabetiza o idoso, lá vai eu puxando para a educação de novo. Você abre todo mundo, abre um novo mundo para essa pessoa, inclusive com a internet. Nós temos aqui um programa na Universidade Federal chamado Luz do Saber, que é alfabetizar idosos com informatização, que eu acho que é importantíssimo. Só para a gente não perder aí o tom e não esquecer, para quem tem memória curta, os idosos recebem o benefício de prestação continuada, que na reforma previdenciária, o presidente quis desvincular do aumento do salário mínimo. E aí nós, eu, você, André, lutamos para que isso não acontecesse. Só para a gente entender como é que eles tratam idosos nesse país. Queriam penalizar na reforma previdenciária com o benefício sem ser corrigido pelo salário. Mas acho que o município pode e deve fazer muito para os idosos, aumentando CRAS e essa política de convivência com as famílias. Sem dúvida, o BPC é um instrumento importantíssimo de justiça social com a população idosa que não teve condição de fazer sua contribuição previdenciária e também com as pessoas com deficiência. Quer dizer, o governo queria economizar na Previdência o governo federal, em cima de 2 segmentos da nossa população que são extremamente carentes e que precisam, claro, ter toda a atenção do poder público. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, eu, particularmente, como cidadão de Fortaleza, fico muito feliz de ver as obras públicas tendo toda uma atenção de acessibilidade.
né, as obras públicas que o prefeito Roberto Cláudio, que esse projeto que todos nós aqui, muito mais gente, consegue materializar, nós estamos tendo aí uma preocupação muito grande de sempre ter essa preocupação de acessibilidade, assim como em várias outras ações que não são apenas do governo municipal, né? Porque esse público precisa, em todas as suas deficiências, sejam elas motoras, auditivas, cognitivas, nós precisamos ter uma atenção com as pessoas com deficiência. Então, eu queria ouvir do Salmito qual a visão que ele tem em cima de todo um projeto de cidade, mas um projeto de vida, que se tenha uma atenção com as pessoas com deficiência. Boa noite à população de Fortaleza que nos acompanha aqui nesses debates. Quero cumprimentar o amigo e presidente do PDT do Ceará, deputado federal, o André Figueiredo, que media aqui o nosso debate, os colegas pré-candidatos, o Sarto, o Gilvan, o Samuel e o Ferrúcio. Bom, em primeiro lugar, quando nós estamos falando de pessoas com deficiência, sempre vem à mente o acesso em calçadas, em transporte coletivo, né? Isso nós temos avançados aqui na gestão do prefeito Roberto Cláudio. E nós temos que garantir esse avanço. Agora, nós temos que avançar ainda mais. Como é que nós podemos avançar ainda mais para as pessoas com deficiência, para os cegos, para os surdos e mudos? Fazendo uma transversalidade. Que nome esquisito esse, né? Esse nome significa o seguinte, significa nós garantirmos uma atenção especial para as pessoas com deficiência na educação, na saúde, nas oportunidades de capacitação para a geração de emprego e renda, para a cultura empreendedora. Então, são muitas ações que envolvem a cidadania plena dos nossos irmãos e irmãs fortalezenses que têm deficiência, né? Então, a nossa proposta, concretamente, é garantir o acesso, não só o acesso físico, mas o acesso aos direitos, à vida com dignidade. Você começou, André, com uma fala do Papa Francisco, e a vida, para nós cristãos, é a vida com dignidade, da dignidade falada pelo Papa Francisco. Então, garantir dignidade para a nossa população, em especial para as pessoas com deficiência, é garantir oportunidades de renda, de emprego, de acesso à educação, a um acesso a um conjunto de direitos. E é isso que eu quero defender como militante social e como pedetista. Perfeito. Eu dentro de toda essa lógica que a gente falou há pouco tempo, a gente tem sempre a preocupação da garantia da dignidade, que estava muito bem refletida nas palavras do Papa Francisco, né? Então, esse sentimento ele está hoje dentro de um conceito, de uma política de assistência social e de proteção social também, que, evidentemente, como o Edilvan bem colocou, nós precisamos aumentar a rede, por exemplo, de CRAS, que são insuficientes, né? Nós temos aí uma necessidade de buscarmos mais recursos junto ao orçamento federal, e nós temos uma PEC, né, que prevê a destinação de 1% da receita corrente líquida para que nós possamos ter a política do SUAS. E para quem não sabe o que é SUAS, que está nos assistindo, nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que tem mostrado para que veio nesse período, e também temos a política do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? E é extremamente indispensável. Então, eu aqui vejo que a gente já garantiu muita coisa com essas ações do Roberto Cláudio. E eu queria muito ouvir, e aí eu não vou fazer pergunta específica para cada um, mas toda a população de Fortaleza, tanto aquela que se aflige em olhar irmãos e irmãs nossas e ver pessoas em situação de rua, né? Isso nos aflige enquanto seres humanos. E a gente sabe que a prefeitura tem feito muito contra isso, tem feito muito para tentar tirar esses irmãos e irmãs das ruas de Fortaleza. E a população, evidentemente, que está numa situação de rua, ela tem as suas particularidades e que precisam ter um olhar atencioso da administração. Então, eu queria começar aqui, né, pela lógica inversa agora, vamos fazer uma ordem inversa, pelo Salmito, qual a visão que ele tem da chamada população em situação de rua? O que a gente pode fazer para diminuir esse contingente que aflige a todos nós, não apenas fortalezenses, cearenses, brasileiros, seres humanos?
Em primeiro lugar, isso é um drama social. A pessoa vai para a rua não por opção, isso não é opção. Eu digo isso porque eu tive o cuidado, quando fui vereador de Fortaleza, de estudar as melhores experiências e com os melhores resultados para tratar a questão da população em situação de rua. Elaborei um projeto, esse projeto foi aprovado pela Câmara Municipal, pedi uma audiência com o prefeito Roberto Cláudio para tratar só desse assunto. E como é que nós podemos fazer isso? As pessoas que estão em situação de rua, elas estão porque elas romperam os laços afetivos mais fundamentais, os laços familiares. A pessoa não vê mais sentido na sua vida, muitas são usuárias de drogas ilícitas. Então, o que a prefeitura tem que fazer e precisa fazer? Tem que fazer uma ação integrada envolvendo profissionais da saúde, profissionais da assistência social, para construir uma relação de acolhimento. Não é chegar lá e dizer assim, saia da rua e vem aqui para uma residência do conjunto habitacional. Ela pode até receber a chave e vai vender, vai dar, enfim. E nem chegar e dizer, vai ter um aluguel social. Tem que chegar e fazer o acolhimento, conversar com essas pessoas, perguntar como é que está a vida. E nessa abordagem multissetorial, com profissionais de diferentes áreas, e reconstruindo os laços afetivos, os laços familiares, os laços comunitários que essas pessoas perderam. Aí sim, essas pessoas poderão, com profissionais da saúde, com psicólogos, com profissionais médicos, inclusive com assistência médica e com assistência social, nós poderemos recuperar, retomar a boa relação dessas pessoas para com a vida e com a vida no meio social, que elas perderam e por isso estão na rua. Obrigado, seu Mito. E Gilvan? André, primeira coisa, a gente entender essa questão da assistência social é fazer a transição, que isso não é caridade, né? Da caridade, que o Brasil passou muito tempo com essa lógica. É um direito consagrado na Constituição Federal, né, de 88, e depois o SUS, aí, a partir de 2005, ele começa a atuar. E, como diz o Salmito, as pessoas não estão lá porque querem, não. É porque nós somos um país pobre e desigual. Nós somos o 10º país mais desigual do mundo. E essa pobreza tem aumentado. Né, de 2016 para 2017, aumentou de 25,7% para 26,5%. Então, aumentou. E a extrema pobreza aumentou também. Imagine pós-pandemia, depois do auxílio emergencial. Então, ninguém está lá atrás de CRAS, de CRES, porque acha bonito, não. É porque precisa mesmo. Então, vem a pergunta, o que o município pode fazer? Qual o desafio? Né? Nós tivemos agora esse auxílio emergencial, que quando ele acabar, e nós vamos defender a prorrogação dele, a situação vai ser bem mais crítica. E aí, o que se depara? Nós temos aí o CRAS. O município tem 27 CRAS, que é a porta de entrada. Ali tem o cadastro único para receber benefícios, como Bolsa Família, benefício da conta de energia, do Vale Gás, e também tem o CRAS, né? O CRAS, que é uma complexidade maior. Esse CRAS é a porta de entrada, é lá que a pessoa vai com problema. E também é encaminhado às vezes para um posto de saúde, para uma delegacia de polícia. Ah, quero uma creche, aí vai para a educação, atrás de uma escola, e também monitorar o que aconteceu com essa família. Então, assim, o município pode sim, deve fazer muito por quem é mais pobre. Como? Ampliando o número de CRAS, o número de CREAS é importante, busca ativa, porque tem muita gente pobre que não tem auxílio ao benefício, porque não sabe. Então, nós temos que não podemos perder R$1. Tem pessoa passando fome que não sabe que pode ter esse benefício. E morador de rua, aqui tem 2 centros POP, né, que é uma situação já muito grave. Eu acho que poderemos ampliar essa quantidade, né? Eu acho que é importante ampliar. Roberto já inaugurou 2 e acho que deve ser ampliado. E nessa pandemia, o município fez muitas ações com lugar para higienização, mas a gente tem que ter o tempo inteiro essa noção. O Brasil é um país pobre e desigual. Por isso que a assistência social tem que ser cada vez mais forte e com mais dinheiro do orçamento, como você bem coloca. E eu sei que você luta muito por essa PEC, André. Perfeito, Gilvan. E aqui cabe ressaltar também a importância que a Prefeitura de Fortaleza teve no estabelecimento do Comando Único da Assistência Social, que foi muito importante para o fortalecimento dessas políticas de assistência e, lógico, também necessário para a valorização dos profissionais que são relacionados. E esse é um processo que a gente precisa sempre ter a preocupação
gestão após gestão, de evitar o que aconteceu há algum tempo atrás, onde os profissionais de assistência social basicamente eram terceirizados e, consequentemente, sujeitos a qualquer tipo de pressão política. E aí eu queria ouvir a avaliação do Samuel também, que teve esse vínculo aí durante muito tempo com a gestão municipal, o que é que a gente pode fazer no futuro, principalmente a questão da situação de rua. Microfone. Pronto. André, eu queria falar sobre a população de rua, mais especificamente sobre as crianças, né? Os jovens que estão na rua. A situação das crianças na rua, ela precisa ser melhorada, a assistência que se dá a elas. A gente precisa ampliar a nossa rede de acolhimento, e não só ampliar, a gente precisa qualificar. Existem diversos programas na prefeitura que visam atender essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes porque nem podem estar em casa. Elas não querem ficar na rua, mas elas não têm um ambiente em casa que permita que elas vivam lá. Então, a gente precisa aumentar e requalificar as nossas unidades de acolhimento para cuidar das nossas crianças que estão também em situação de rua. A gente precisa também ampliar os CRAS, mas não é só isso. A gente precisa ampliar o número de beneficiários. Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de participar do programa de distribuição de alimento a essa população que estava em situação de fragilidade. E a gente percebeu que tem muita gente que precisa de assistência e que está fora da lista do Bolsa Família, por exemplo. A gente só vai conseguir chegar nessas pessoas com busca ativa. Não adianta só anunciar, aumentar o número de CRAS. Nós precisamos ir lá dentro das comunidades, procurar as lideranças, descobrir essas pessoas e cadastrá-las dentro do Bolsa Família para que elas possam ter um mínimo de dignidade através desses programas de geração de renda. A gente precisa também cuidar do nosso programa de distribuição de renda, que é o programa Missão Infância. O Missão Infância, ele visa dar dinheiro para aquelas mães que estão com crianças na primeira idade, na primeira infância. A gente precisa ampliar esse programa, tentar levar isso pelo menos até os 5 anos de idade, que é uma fase que a criança precisa de muita atenção, não só na escola, não só de saúde, mas também de apoio financeiro a essas mães, para que elas possam dar uma condição mínima de dignidade para os seus filhos. Obrigado, Samuel. E você, meu amigo Ferrucci, que até pouco tempo teve uma missão importante de ser secretário de uma das regionais mais importantes da nossa capital. Bem, André, é o seguinte, o problema é que a gente começa com a pessoa em situação de rua e depois termina tendo também essa pessoa, ela fica muito vulnerável a se envolver também e terminar dependente químico. E aí a gente deixa de ter um problema e passa a ter 2. Então, a minha proposta é muito simples. O Samuel falou algo importante, o Idilvan também, aumentar o número de equipamentos, e isso é importante, e a gente chegar na comunidade, foi o que o Samuel falou. Mas eu vou juntar aqui o que o Samuel disse, chegar na comunidade, muito importante isso, e aumentar o número de CRAS e tudo. O Roberto aumentou de 66 para 89 equipamentos, portanto, 35% de aumento, de acréscimo de equipamentos que fazem aí assistência social. Mas muito mais do que isso, nós temos que unir forças, unir mãos, é isso que nós temos que fazer, na verdade. E aí a gente tem que aproveitar quem tem experiência nisso, quem está lá na ponta, que faz o trabalho já com essas pessoas em situação de rua, com as pessoas dependentes químicos, é isso que a gente deve cuidar. Então, é por isso que eu vou criar o programa Agente da Transformação. Eu vou unir as igrejas, entidades religiosas, as universidades, as faculdades, para a gente cuidar do todo do indivíduo, a saúde física, mental, emocional e espiritual das pessoas. É isso que nós vamos fazer. Aí sim, nós vamos trabalhar em cima de metas e indicadores de resultados. Vamos unir forças, aí eu vou conseguir chegar dentro da comunidade com mais facilidade, eu vou chegar às pessoas com mais facilidade, e aí não serão só mais os equipamentos da prefeitura, mas eu vou juntar já todos os equipamentos que tem das entidades religiosas mesmo, que já fazem esse grande papel, que fazem, muitas vezes assumem até o papel de governo. E aí a gente tem que admitir que eles fazem muito melhor do que o governo nesse papel. Então, a gente tem que unir forças com eles para a gente vencer e mudar o destino das pessoas. Obrigado, Ferrucci. Você, meu amigo Sarto, você que tem a missão também de presidir a Assembleia, lógico, também tem uma visão macro da política legislativa e também, lógico, de gestão.
André, o que a gente percebe muito claramente aqui em Fortaleza, e eu acho que dos grandes centros urbanos, eu vou partir da parte para o todo, é que a população em situação de rua, ela vai exatamente onde pode ser vista. Praça do Ferreira, Zé de Alencar, ela quer ser vista. Ela precisa, porque lá ela encontra, às vezes, a refeição para sobreviver no dia. E as estatísticas aumentaram muito agora na pandemia. E a política de assistência, ela tem que ter, como tem a saúde e a educação, uma visão tripartite. É União, Estado e município. E o município, que já tem feito aí avanços enormes na questão da assistência social, inclusive relatado aqui pelo Edilvan, esses 2 centros POPs que cuidam, né, que são a porta de entrada, os CRAS, os CREAS, eles precisam ser, além de ampliados, nós temos aí algumas políticas que são extremamente importantes, que é dar comida para esse povo. Existe aqui um projeto do prefeito Roberto Cláudio, que é do restaurante popular. Nós podemos descentralizar isso, pactuar. Nós temos aí a iniciativa privada que é acessível a esse tema. Nós podemos, já que a pergunta é sobre pessoas ou população em situação de rua, nós podemos pactuar as condições de habitabilidade do centro da cidade, que a gente discutiu dia desses aqui, que já existem projetos e estudos que reservam alguns equipamentos, alguns prédios comerciais que poderiam ser transformados em habitação populares, sociais, para as pessoas que quiserem. O Salmito falou muito bem como sociólogo. Nós não podemos impor essa condição, não é um processo eu diria, imperativo, é um processo de diálogo, de construção, para que a gente possa oferecer, além do que já existe, condições para que essa população, que está aumentando dia a dia, pelas condições econômicas que nós estamos vivendo, e o município tem um papel de protagonista nessa questão da assistência social. E aí, mas a gente tem que cobrar, viu, André? A participação da União, como você falou aí no orçamento do SUAS, e a participação do Estado nessa política, porque, afinal de contas, a vida acontece na cidade. Nós vivemos aqui, em Fortaleza. O Estado é uma coisa virtual, a União é uma coisa virtual. Nós vivemos no município. E o município é o protagonista dessa problemática. Perfeito, meu amigo Sarto. Quero até justificar aqui que eu, de vez em quando, baixo a cabeça aqui para olhar o celular, não é outra coisa, não é desrespeito, não, porque eu estou preocupado aqui que está tendo votações nominais do Congresso Nacional, então quero avisar a mim e ao Edilvan, caso tenha votação nominal, a gente poder votar. Mas hoje, pessoal, é dia 12 de agosto, Dia Internacional da Juventude, né? Então, e a gente sabe que o prefeito Roberto Cláudio implantou uma política de atenção e de protagonismo juvenil como nenhuma outra capital tem. Eu digo porque fui secretário de Esporte e Juventude em 2003, 2004, e o orçamento era muito pífio, e é porque naquela época nós já fomos, digamos assim, inovadores de ter uma pasta voltada para a juventude. E a gente sabe que políticas de juventude, como o Salmito disse anteriormente, são políticas transversais, né? Nós temos que olhar para a transversalidade. E foram, para além dessas políticas que estão colocadas em várias secretarias, existe uma coordenadoria de juventude ligada diretamente ao gabinete do prefeito, que foi extremamente exitosa durante todo o mandato do Roberto Cláudio, tanto que a Rede Cuca é um projeto que é exemplar para o Brasil todo, e fora a Rede Cuca nós temos outros equipamentos que serão entregues até o final do ano, que vai dar uma grande marca de atenção e de protagonismo juvenil para a Prefeitura de Fortaleza. Então eu queria, como nós estamos falando de políticas transversais, eu queria que cada um dos nossos 5 companheiros aqui de luta fossem dar um foco em uma dessas políticas, certo? E eu queria começar aqui, evidentemente, se a gente vai falar em educação, ciência e tecnologia, e é uma das, eu quero juntar educação, ciência e tecnologia, para que a gente possa ter a compreensão de quão importante são políticas, evidentemente, transformadoras nessas duas vertentes. Eu queria ouvir do meu amigo Edilvan com a visão macro que ele tem, tanto da política do município de Fortaleza, quanto focado na questão de educação, ciência e tecnologia.
Pois é, André, eu estudei sobre a política daqui, vi algumas ações, agora tem um ponto aí que me instiga. Tem dois jovens, imagine que tem dois jovens homens, moram no mesmo bairro, na mesma rua, mesma condição social. Um vai para o crime, outro vai para a universidade ou para o trabalho. Por quê, hein? O que aconteceu? Todas as pesquisas, então a pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul que mostra 100% dos que foram para o crime estavam fora da escola. Não precisa ir muito longe, não. Sarto conhece. Na Assembleia tem um comitê que estuda homicídio. 78% dos jovens mortos estavam fora da escola. O que é que nós estamos esperando, hein, para ser mais forte nessa política de colocar aluno dentro da escola, né? Nós não somos precisos nem nos números. Até a quantidade a gente não sabe muito. Não tem muitos dados sobre isso. De 4 a 17 anos, são mais ou menos 120 mil jovens no Ceará fora da escola. O município tem alguma ação já botou em cada regional uma equipe para fazer busca ativa. Só que tem que ser mais incisivo em relação a isso. Tem que trazer para a escola. O professor não tem tempo de ir atrás de aluno, não, está dando aula. Tem que criar um agente educacional que tem que ir atrás desse menino. Isso tem que ser um problema de toda a sociedade, do Ministério Público, dos conselhos tutelados, dos CRAS, de todos. E essa escola tem que ser atrativa, senão ele não fica. Tem que ser uma escola aí próxima à Areninha, eu sei que tem projeto nesse sentido, Roberto Cláudio. Tem que ter esporte. Eu apresentei um projeto de lei criando a poupança estudantil, que era um dinheirinho que dava no final do ensino médio, quando ele concluísse. São caras essas políticas? São. Agora, quanto custa um jovem assassinado por outro jovem? Qual o preço disso? Então, assim, vai aqui meu apelo, meu clamor, para quando você pensar em jovem, pensar no jovem que está fora da escola. Isso é uma marca que o poder público, a União, o Estado, você ainda não tratou esse assunto com devido apreço. Então, André, fica aí essa foto. Enquanto prefeito de Fortaleza, se eu for escolhido, não tenho nem dúvida que isso vai ser uma ação das mais importantes para a juventude cearense e de Fortaleza especialmente. Perfeito. Uma das políticas públicas mais importantes que a gente teve a nível federal e com repercussão nos estados era o Programa Nacional de Inclusão Juvenil, que era o ProJovem, que ele juntava justamente a elevação da escolaridade com formação profissional. Como você disse, Gilvan, a gente precisa ter esse olhar muito atento, porque o jovem que não tem trabalho, que não tem condição de gerar renda, ele muito provavelmente acaba indo para o crime, acaba indo para as drogas. Então, nós precisamos ter essa compreensão. E aí eu queria ouvir do Samuel justamente essa compreensão do olhar para a juventude, do olhar com a juventude na perspectiva do trabalho e da qualificação profissional. Excelente pergunta, André. Porque eu estive andando na rua essa semana e estava lá pelo Itaperi, né? E uma senhora chamada Neide, né? Ela veio me pedir um emprego para o filho dela. O filho dela era cabeleireiro, mas ele estava sem emprego, porque nessa pandemia ele acabou perdendo aquele emprego dele porque não tinha as pessoas, né? E ela queria um emprego de carteira assinada para o filho dela, né? Uma primeira oportunidade para o filho dela. Nós precisamos ter um olhar especial para os nossos jovens da periferia, André. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito de Fortaleza, eu quero ampliar a Rede Cuca, que já cumpre um papel muito importante na formação de milhares de jovens, para ter um trabalho mais específico na formação desses jovens para o primeiro emprego, para a requalificação. Quero criar também um Cine Jovem para atender a dona Neide e o filho das donas Neides, das tantas donas Neides que nós temos por aí, que estão com o filho em casa, sem conseguir um emprego, por falta de experiência, por falta também de uma qualificação. Eu tenho certeza que esses jovens que querem isso, um emprego, uma qualificação, eles precisam de um prefeito experiente, que saiba fazer e que possa dar um rumo para a vida deles. Os nossos jovens têm um potencial enorme, eles querem trabalhar, querem aprender, mas eles precisam de uma oportunidade. E essa oportunidade pode ser dada pela prefeitura, com um primeiro emprego, com a qualificação, e quando eu digo qualificação, eu falo na qualificação para os novos empregos. A crise está aí, os empregos que vão surgir não são mais os empregos que a gente tinha antes, são empregos diferentes, é emprego na área de tecnologia, é um menino que vai aprender a programar um computador, que vai programar um celular. Nós temos que preparar os nossos jovens para esses empregos. Eles estão aí, essas oportunidades estão aí e nós precisamos ajudar os nossos jovens,
principalmente os jovens da periferia, a agarrar essas oportunidades? Obrigado, Samuel. A taxa de desemprego da população jovem, leia-se jovem até a idade de 29 anos, é praticamente o dobro da população de uma maneira geral. Isso precisa ser objeto da atenção de qualquer gestor público, isso é importante demais. Então, são complementares a questão, evidentemente, da educação, da qualificação profissional. Mas existem outras questões que também são preocupantes. E aí eu queria ouvir do Sarto, que é médico, doutor Sarto, qual a visão dele dentro do eixo temático da saúde, né? A questão da prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção ao uso de drogas, a questão da gravidez não desejada, enfim, qual a visão que ele tem dessa questão relacionada à juventude? Bom, André, juventude a gente deve compreender como traduzir-se como o centro. O jovem é o centro. Não é só a juventude da periferia, não, é o centro da família. Quem tem filho, eu acho que todos nós aqui temos, o pensamento que não deixa a gente dormir é se preocupando com o futuro que vai vir para o nosso filho. Seja ele classe alta, classe média, a classe menos favorecida. E a juventude, ela se traduz como, eu diria, um núcleo, que é uma preocupação. Quem já conseguiu evoluir na vida tem a preocupação de deixar essa sua juventude, que é do coletivo, encaminhada. No que toca à saúde, você mexeu aí numa questão muito importante, principalmente nas mulheres. E com relação às mulheres, eu quero também aqui registrar a minha solidariedade total à companheira, à colega Natália Rios, pela covarde e vil agressão que tem sido alvo à sua pessoa, e receba aqui a nossa solidariedade, nosso abraço. As mulheres, o Edilvan tocou aqui um ponto muito importante. Nós criamos, André, aqui na Assembleia, um comitê de prevenção a homicídios na segunda década de vida. Isso desde final de 2015, quando era deputado, hoje prefeito Ivo Gomes, e presidido pelo Ivo e agora pelo deputado Rosendo, que tem estabelecido, por coincidência, 12 evidências que se traduzem em 12 recomendações. Uma delas é a questão da gravidez indesejada, a gravidez na adolescência. Eu sou obstetra. Eu, 30 e alguns anos de experiência, convivi muito há tempos atrás, quando tinha consultório regular, mas agora tem aumentado assustadoramente essa questão da gravidez na adolescência ou da gravidez indesejada. E é preciso propiciar a essa juventude educação sexual, condições de acessibilidade à saúde da mulher, de um modo geral. Isso aí também, como já foi falado, é uma política e no jovem especificamente, para a mulher, é preciso ampliar a política de microcrédito, de capacitação. E aí, no debate anterior de emprego e renda, a gente teve uma ideia aí de criar, pela capacidade que tem Fortaleza, de ainda contrair empréstimos por conta da sua saúde financeira e fiscal, a gente pode estimular, André, a microcrédito para essas mulheres, para estimular essa juventude, que é 2/3, 33%, né, 31% da população de um modo geral, e principalmente direcionar esse foco para a questão das mulheres. Eu acho que é importante e é uma política que certamente precisa, é um segmento que precisa do nosso carinho, da nossa atenção muito especial. Obrigado, Sarto. E a gente tem sempre que compreender que não podemos falar de uma juventude, temos que falar de juventudes, né, compreendida com suas respectivas particularidades, com seus sentimentos de tribos, né, e a gente sabe da importância que tem, e a Rede Cuca é uma demonstração disso, né, a importância que tem, a gente tem um olhar muito importante para a cultura, para as atividades culturais, também como contraponto ao problema das drogas, contraponto à desocupação de boa parte da juventude. É muito bonito mesmo o trabalho que a Rede Cuca vem fazendo no segmento da cultura. E eu queria ouvir do Salmito, ele que tem uma militância também no movimento de juventude, qual a visão que ele tem da juventude nesse eixo temático, cultura. Bom, a juventude é a fase de 15 reconhecida por lei. Eu quero aqui fazer referência ao relator
da nossa legislação nacional, o nosso amigo, companheiro deputado André Figueiredo, relatou essa lei que criou, inclusive, um Sistema Nacional de Juventude, uma Secretaria Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, o Programa ProJovem, já citado aqui. Infelizmente, tudo isso nós não estamos tendo garantido para as nossas juventudes no Brasil inteiro e aqui em Fortaleza. Tem que a Prefeitura de Fortaleza fazer, por conta própria, a sua política de juventude. As nossas juventudes, elas precisam, da maioria da população, precisam de oportunidades. Oportunidades e, através da cultura, tem uma oportunidade para expressar os seus sentimentos, expressar a criatividade. Então, a Prefeitura vem fazendo isso no programa Rede Cuca, inclusive com os equipamentos, propriamente dito. O Cuca é um equipamento que a juventude se encontra, a juventude que não tem o dinheiro para entrar num equipamento privado, para comprar um determinado... uma oportunidade para se realizar um instrumento musical, né? Essa nossa juventude, a maioria da população, tem, através da Prefeitura, dos Cucas e do programa Rede Cuca, essa oportunidade. O meu objetivo, caso eu seja o candidato e quero apresentar isso para a população, é que nós precisamos fazer com que o poder público esteja cada vez mais gerando oportunidades para as nossas juventudes e respeitando o protagonismo da nossa juventude. Não é a Prefeitura chegando, dizendo o que é que o jovem vai ser ou precisa ser na cultura. Ao contrário, é tendo a capacidade de ouvir, de ter a sensibilidade de respeitar e ouvir o protagonismo das nossas juventudes, das mais diferentes comunidades da nossa cidade de Fortaleza. Então, estimular a cultura, estimular a criatividade, a oportunidade para a inovação, para as diversas manifestações artísticas e culturais das nossas juventudes em Fortaleza. Perfeito, Salmito. Isso mesmo, a gente não pode querer ser o dono dos destinos da juventude, ela tem que ser realmente a protagonista. E eu queria aqui ouvir também do Ferrúcio, ele que foi secretário de esporte, e uma das grandes políticas também da Rede Cuca, mas uma das grandes políticas de inclusão social da juventude, e lógico, quem estiver na base da pirâmide pode migrar até o esporte de alto rendimento, mas eu sempre disse que se o esporte não faz grandes atletas, certamente faz grandes cidadãos. E eu quero ouvir do meu amigo Ferrúcio com a visão política de esporte, não apenas da Rede Cuca, mas o Coordenadoria de Juventude da Prefeitura de Fortaleza tem hoje uma competição que as Olimpíadas da Juventude, que dão mais de 10 mil atletas, né? E isso é muito importante a gente ver, não apenas isso, mas também as areninhas, são várias políticas que fazem com que a juventude tenha acesso ao esporte. Ferrúcio, sua visão. Olha, André, você tem uma participação muito forte, porque você foi secretário do esporte do governo do estado e também foi ministro do trabalho. Então, você sempre trabalhou aí muito pela juventude e pelo nosso esporte. Mas eu quero aqui dizer o seguinte, é bom até porque a oposição não se dá o trabalho nem sequer de ler e de se inteirar do que está sendo feito. Nesses 89 equipamentos que tem de assistência social, que foi implantada aí, que essa rede do Roberto Cláudio, do prefeito Roberto Cláudio, atendeu, olha aqui, André, 15,9 milhões de pessoas de 2013 até 2019. Só os Cucas, 3 que estão em funcionamento, porque o Roberto está concluindo mais 2, atendeu 2,5 milhões de pessoas de 2013 a 2020. Mas o que acontece é o seguinte... Eu tenho experiência nisso, em gerar oportunidade para a juventude, porque fui secretário do esporte 4 anos, depois secretário da Copa mais 4, mas eu quero dizer o seguinte, não é aí o caso que tem que pegar os projetos que são vencedores, como é o caso das escolas de tempo integral, porque eu só acredito na juventude onde a gente dá oportunidade na escola, na cultura e no esporte, porque a gente tem que ocupar a mente da juventude com aquilo que é saudável. Já diz o ditado que... mente vazia, oficina do diabo. Então, veja o seguinte, eu quero me propor a fazer mais escola de tempo integral, mais areninha, que é outro projeto vencedor, reformar as quadras poliesportivas dentro das escolas municipais e ampliar o número de quadras, garantir cultura e esporte para 100% dos alunos da rede pública municipal, mais núcleo de esporte nos bairros, mas muito mais do que isso, sabe, André? Eu quero criar também o jovem secretário,
pegar os melhores alunos, 12 melhores alunos da rede pública municipal do 9º ano, para eles serem os secretários jovens, onde ele vai despachar com o secretário da regional, porque ele sente na pele onde é que está doendo, onde é que está o problema no seu bairro, na sua regional. E, além disso, o Centro de Excelência nos CUCA, onde vão receber os talentos identificados nos equipamentos esportivos, para que a gente possa trabalhar com os grandes técnicos que temos no Ceará, ou até mesmo fora, e os artistas culturais que nós temos aí capacitados para ajudar a nossa juventude. Mas mais do que isso também, porque eu já disse anteriormente, e quero concluir, nós vamos fazer o Cinturão Digital de Fortaleza, que é a internet de qualidade na periferia e nos equipamentos da Prefeitura de Fortaleza, para que as crianças, os jovens e as pessoas, de um modo geral, possam ser treinadas, capacitadas, assistir palestra de dentro de casa, ser assistido pela internet com os serviços da Prefeitura. Mas mais do que isso, também fazer atividade física, dançar, com aulas online pela internet. Então, o nosso compromisso de levar uma internet de qualidade para a periferia. A gente está vendo agora, né, Ferruccio? A gente está vendo agora a importância que é ter uma internet de qualidade. Diga-se de passagem, o nosso estado também dá exemplo, porque tem um cinturão digital, né, tem um olhar todo dedicado à área de ciência e tecnologia. Nós temos um hub aqui de fibra ótica, né, pela posição geográfica de Fortaleza. Então, a inclusão digital é algo absolutamente indispensável para a futura gestão, como tem sido um olhar de muita atenção por parte do prefeito Roberto Cláudio. O que você tocou aí também eu acho muito importante, vale para todos nós, o espaço que o jovem tem que ter na administração pública. E eu, particularmente, sou muito grato ao nosso, se Deus quiser, um dia presidente Ciro Gomes, porque com 27 anos de idade ele me delegou a responsabilidade de ser subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do governo dele, antes dele ir para o Ministério da Fazenda, que também foi muito jovem, né, ser ministro da Fazenda ainda do governo Itamar Franco. Então, eu queria agora, e esse bate-papo está muito legal, e eu, logicamente, dentro do prazo que a gente colocou, eu queria fazer uma rodada final aqui, porque todos nós somos jovens de mentalidade, né? Mas fomos jovens um dia com nossas utopias, com os nossos sonhos, com nossa vontade de morar numa cidade onde eu tenho absoluta convicção que não tivesse tantas desigualdades, numa cidade onde tivéssemos acesso a políticas públicas que fossem efetivamente inclusivas, né? Onde a gente pudesse viver as utopias que todo ser humano gostaria de ver, um mundo mais justo, uma cidade de igualdade de oportunidades, assim como o Brizola sempre quis, como o Darcy Ribeiro sempre quis, que foram nossos grandes líderes. Eu tenho certeza que foi o que norteou o Cid a fazer um grande governo do Estado, né? O Camilo a dar continuidade também a fazer uma grande administração, o prefeito Roberto Cláudio, do mesmo jeito, nesses últimos 8 anos aqui em Fortaleza. Então, eu queria saber de cada um, a gente, enquanto jovem que fomos, ou jovens que somos, qual a cidade que a gente quer ver para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações atuais, para gerações futuras? Qual a cidade que a gente sonha? Começando pelo meu amigo Samuel. André, a cidade que a gente quer ver para o nosso futuro é uma cidade menos desigual, com mais oportunidade para aquela população que mora nas áreas mais periféricas da cidade, aquela população que precisa de apoio, que precisa que a prefeitura chegue junto dela, chegue junto do jovem, para que ele tenha qualificação, para que ele tenha o primeiro emprego, para que ele possa sonhar e ir mais longe. A Prefeitura de Fortaleza tem diversas ações voltadas para o protagonismo juvenil, para cuidar do jovem da cidade, através do CUCA, através de diversas políticas, como, por exemplo, o Academia Enem. O Academia Enem, ele visa igualar as oportunidades. Ele quer dar para o jovem que não teve acesso a um cursinho, uma educação de qualidade, para que ele possa, de forma competitiva, entrar, competir, lutar pelas vagas nas universidades. É com isso que eu sonho, com a cidade que tenha mais oportunidade, que os nossos jovens possam, lá da periferia, possam sonhar como sonham os jovens da área mais rica da cidade, de poder um dia chegar na universidade, de poder um dia viajar para o exterior e fazer um intercâmbio. Eu sempre sonhei em viajar para fora, fazer um intercâmbio, não consegui fazer,
Mas hoje tem muito jovem da nossa periferia que, através desse programa do Juventude Sem Fronteiras, está tendo essa oportunidade. Eu tive uma felicidade enorme quando estava no sinal um dia e fui abordado por uma pessoa que estava vendendo água. Ele não estava falando comigo, estava falando, obviamente, com a autoridade que estava do meu lado, que era o prefeito de Fortaleza. E ele estava agradecendo a oportunidade de que o filho dele, o filho do vendedor de água do sinal, estava na Espanha fazendo um intercâmbio graças a essa visão de igualdade social, de mais justiça social, de oportunidades iguais para toda a nossa juventude. É essa cidade que eu sonho para o futuro, é essa cidade que eu sonho para amanhã mesmo, para os nossos jovens. Se eu tiver a oportunidade de ser prefeito da cidade de Fortaleza, eu vou apoiar essas iniciativas, eu vou cuidar da nossa juventude, porque esse é o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa gente são os nossos jovens. Obrigado, Samuel. Muito boa, muito bom mesmo a tua avaliação. Queria ouvir agora do meu querido companheiro de lutas na Câmara, Edilvan. André, falar da cidade que nós jovens queremos, vamos falar que nós não queremos também. Nós não queremos violência, né? Não queremos matar nem morrer jovens. Isso está acontecendo. Queremos ter uma habitação digna, uma casa para morar, um lugar com prestação de serviço público. Nós queremos também ter uma escola boa, se possível, tempo integral. Até porque esse nome tempo integral é brasileiro. Lá fora tudo é tempo integral já. Escola atrativa que tem esporte, que tem a cultura. E o que mais me angustia em relação à juventude é quando ele não tem perspectiva de emprego. Às vezes terminou lá o ensino médio, foi para a universidade e fica sem emprego. Eu tenho colocado desde o primeiro debate que minha obsessão é emprego. Eu sempre respirei educação. É o que mais angustia o jovem. Às vezes eu vi no lançamento da escola em tempo integral, eles assim, era tão bom que a gente tivesse um dinheirinho ali, uma poupança estudantil. Isso para mim é muito angustiante. Mas o jovem também não quer só comida, né? Quer diversão e arte. É importante. E no período pós-pandemia, é bom que se diga, em 1920, quando a população voltou à rua, mais do que nunca ela quis viver. Né? Isso é muito típico da juventude. Quis viver intensamente. Né? Então, assim, essa questão da cultura, do esporte, da arte, mais do que nunca vai ser importante em 2021. Então, pensar em Fortaleza que nós queremos é pensar na Fortaleza pós-pandemia. Né? Então, assim, essa desigualdade social ainda é muito forte no Brasil. Isso deixa as pessoas 100 anos sem motivação. Então, é essa Fortaleza que nós queremos, que tenha emprego para os jovens, que tenha escola boa, de qualidade, e que tenha diversão e arte também, e que a gente possa viver com segurança, possa deslocar com segurança. Eu me considero jovem na cabeça nesse propósito, nessas vontades. Obrigado, Edilvan. Com certeza você é, pela sua disposição de luta, todos nós temos essa juventude ainda impregnada e nossa vontade de ver um mundo melhor. Eu vi aqui do meu querido amigo Ferrúcio. Bem, meu amigo, minha irmã fortalezense, eu quero chamar a atenção de que está em jogo o destino de 2,6 milhões de irmãos fortalezenses. Portanto, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu solicito que vocês analisem muito a vida dos candidatos. Cuidado com quem chega de última hora, só aparece na hora das eleições. Me permita fazer a minha apresentação. Eu tenho 14 anos de serviço público, conheço Fortaleza, amo a minha cidade, me criei e não vou embora daqui, jamais. Já demonstrei que cuido bem do dinheiro público, do seu dinheiro, e se eu for escolhido pelo meu partido, o PDT, e você me der a honra de ser o seu prefeito, tenha certeza de uma coisa, eu vou agarrar no serviço do jeito que Fortaleza quer. Não medirei esforços para trabalhar muito, para dar dignidade, melhor qualidade de vida aos meus irmãos fortalezenses. E tenha certeza de uma coisa, é que o que eu desejo é fazer de Fortaleza uma cidade muito melhor para se viver e tornar essa cidade uma cidade muito melhor, mas muito melhor mesmo, e menos desigual. É isso que nós temos que fazer. Então, meu compromisso com você é esse, é de lutar e trabalhar muito para que torne a nossa cidade muito mais agradável para se viver. Obrigado, Ferrúcio. Meu querido amigo Sarto, você que tem aí uma caminhada também muito importante, quais os nossos sonhos
para que a gente tenha um município melhor para se viver? Quais nossas utopias? Bom, presidente André, a cidade Fortaleza, que eu imagino, é uma cidade sempre acolhedora. A Fortaleza que eu imagino é uma cidade tolerante. A Fortaleza que eu imagino é uma cidade que nós vamos construí-la. A Fortaleza que eu imagino é uma cidade inclusiva, que saiba receber. Eu sou do interior e fui acolhido aqui com muito carinho. Eu tenho um dever de gratidão, para além das belezas naturais que nós temos, da riqueza do seu povo, da generosidade da sua gente, do olhar sempre carinhoso, afetuoso da população, que, por vezes, de forma desigual, aflige a vida de cada um de nós. Fortaleza que nós imaginamos, que eu imagino, que você imagina certamente, é uma fortaleza onde a gente possa sonhar e ousar mais. Juventude, ela tem um traço bem característico, que eu diria que na medicina a gente diz que é patognomônico, que é ferrado, que é característico. É a ousadia, é sonhar o impossível, por vezes às vistas de alguns. Mas a fortaleza que eu imagino é a fortaleza onde todos nós possamos conviver com diferenças, que é importante, mas saibamos respeitar. E primeiro, compreender essas desigualdades que nós temos e procurar buscar caminhos para que a gente torne a cidade cada vez mais igual, mais justa, e que nós, que estamos nesse processo, os companheiros todos outros, de outros partidos e até da oposição, que quando eu diria, oferece uma crítica bem propositiva, nos ajuda a repensar o caminho, porque ninguém é dono da verdade absoluta. A fortaleza que eu imagino é essa. É uma fortaleza sua, é uma fortaleza minha, é uma fortaleza onde nossos filhos possam andar, possam ter uma educação de qualidade, possam ter acesso à saúde, possam ter, acima de tudo, oportunidades iguais. Obrigado, Sarto. Obrigado. E meu amigo Salmito, para concluir, fortaleza dos nossos sonhos. A cidade que eu sonho é a cidade sem ódio, é a cidade sem rancor, é a cidade da esperança, é a cidade do acolhimento, é a cidade da maioria do nosso povo, que mesmo vítima de uma brutal desigualdade social, tem um sorriso no rosto, a esperança no coração e luta, suor, derramando suor a cada dia. É a cidade da Sara, lá da Travessa Salgadinho. Da Sara, que mora numa casinha de 2 cômodos pequenos. E a porta é um pano. E que o pai e a mãe acreditam muito em Deus. E acreditando em Deus, colocaram a filha para estudar e disseram para a filha: estude, minha filha, para você ser alguém na vida, para você ter um emprego, para você ter uma renda. E colocaram para estudar pedindo dinheiro emprestado. Pedindo emprestado porque não tinham dinheiro para comprar o tênis. Estudou numa escola particular por causa de uma bolsa que conseguiu. A história da Sara é a história do sorriso, da esperança. E a Sara me disse, ela tem hoje 29 anos, é enfermeira formada e trabalha no Hospital César Carlos. Mora na Travessa Salgadinho ainda. Ela me disse que muitas amigas de infância já morreram, engravidaram na adolescência, entraram para o tráfico de drogas e já, inclusive, foram assassinadas. A cidade que eu sonho é a cidade da Sara, que teve tudo para dar errado, mas deu certo. É a cidade da solidariedade, é a cidade do amor, da fé em Deus e a cidade que gera oportunidades com a esperança no coração para, assim, nós construímos uma cidade para todos nós. A cidade é a casa de todos nós. A nossa fortaleza é a casa de todos nós. A minha esperança é de unir essa cidade e não desunir. É construir as oportunidades que o nosso povo precisa tanto. O nosso povo precisa tanto. Essas oportunidades, muitas vezes, não é a oportunidade do outro mundo. É a oportunidade de poder ir à escola. É a oportunidade de poder ter uma renda, fazer um curso de manicure, fazer um curso para aprender a fazer doce salgado,
para vender e ter um dinheirinho para poder se viabilizar, se realizar, ter a vontade de comprar o tênis, ter a vontade de comprar um aparelho de telefone celular. Essa é a cidade que eu sonho, a cidade das oportunidades e que tem a esperança no coração. Obrigado, São Mito. Bem, gente, eu quero aqui agradecer muito a cada um de vocês 5. Né? A gente sai, com certeza, de uma conversa como essa, de uma roda de prosa como essa, bem consciente de que Fortaleza tem 5 grandes pré-candidatos oferecidos pelo PDT. Existem outros, né? Nós temos outros companheiros que também são meu querido amigo Alexandre Pereira, né, que é do Cidadania, meu querido amigo Elcio Batista, que é do PSB, o Célio Estudas, que é do Partido Verde. Nós temos vários outros companheiros que também têm, e mesmo aqueles que estão na oposição, não vamos falar nisso, mas quem representa efetivamente a continuidade do projeto tem que defender esse projeto, tem que defender uma gestão que eu tenho absoluta certeza, ela entra para a história como uma gestão de maior capacidade de fazer o bem ao povo de Fortaleza, que foi a do prefeito Roberto Cláudio. E, lógico, como presidente do PDT, eu tenho que torcer que o candidato que vai tocar esse projeto seja um de vocês 5, mesmo respeitando os outros da nossa base. E eu tenho absoluta convicção que a missão daquele de vocês 5 que foi escolhido, ela será uma missão grandiosa, mas, ao mesmo tempo, compartilhada. Porque quem foi escolhido terão outros 4 grandes guerreiros lado a lado nessa caminhada no processo eleitoral, mas também na gestão. Né? E ao lado de cada um de vocês, né, vai estar a figura do Ciro, vai estar a figura de pessoas, como já disse, senador Ciro, prefeito Roberto Cláudio, governador Camilo, todos os que realmente trabalham aqui no estado do Ceará para o bem desse estado que é tão sofrido, mas que tem dado exemplo para o Brasil em tantos setores. E Fortaleza não vai ficar para trás. Fortaleza não vai dar passo atrás. Fortaleza vai seguir em frente. E seguir em frente é continuar com esse projeto que cada vez mais nos deixa cientes que vale a pena acreditar numa política com P maiúsculo, numa política da consciência. Ninguém viu aqui ninguém agredindo, ninguém pregando ódio. Nós vimos aqui intervenções mostrando, primeiro, o conhecimento de cada um, né? Ferrúcio, Samuel, Idilvan, Salmito, Sarto, são grandes homens públicos, pessoas que trabalham em todas as vertentes para o bem daquela população que nos delega uma missão, e afinal essa missão tem que ser muito bem correspondida. Portanto, gente, parabéns pela caminhada de vocês, desejo muito sucesso, nós estaremos lado a lado, esse modelo de bate-papo é muito legal, espero que você que nos acompanhou pela internet tenha gostado desse bate-papo, dessa prosa, você que está acompanhando outros debates, amanhã teremos mais um, né, com a delegada Marta Rocha, sobre a questão da segurança pública, que é algo também muito importante de ser discutido. A delegada Marta Rocha, deputada estadual do PDT do Rio de Janeiro e pré-candidata do PDT à Prefeitura do Rio. Né? Então, nós temos aí a certeza de que nós teremos, e a gente está dando essa contribuição, um amplo leque de escolhas de pessoas extremamente competentes e que querem o bem dessa cidade, que precisa cada vez mais ser tão bem cuidada como tem sido nos 8 anos. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês. Valeu, André. Vamos em frente. Temos uma grande missão. André, abraço, pessoal. André, só permite aqui uma observação. Pois não, Ferrúcio? Rapidinho. Eu quero só aqui complementar a sua fala, dizer que o compromisso de todos nós aqui, do Sarto, do Samuel, do Idilvan, do Salmito e meu, que somos pré-candidatos, é o seguinte, é de dar continuidade naquilo que deu certo do Roberto, melhorar aquilo que não está bem e mudar aquilo que não deu certo. Perfeito. É bom que a população saiba disso. Não, perfeito. Nenhum projeto é 100% perfeito. E a gente tem que aperfeiçoar, claro, no projeto. Tem toda razão, Ferrugem. Um abraço. Gente, um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Estamos todos juntos.